Olá, meninos e meninas, Sérgio Chamo aqui e estamos mais uma vez no Old School Gymcast, falando sobre treino, nutrição, saúde física e mental, e vamos mostrar algumas histórias e lições de vida para vocês com convidados especialíssimos, interessantes e inteligentes e mostrando pra gente coisas super bacanas, tá? Vem com o tio. Hasta la vista, baby. Olá, meninos e meninas, estamos de volta aqui e hoje temos uma convidada mais que especial. Ela é nutricionista, ela é nutrogeneticista, enfim, se eu for falar tudo que ela é, nós vamos ficar até terminar o dia e eu não vou terminar. Tremenda profissional. Aliás, vocês devem estar se perguntando aí, o que é nutrigeneticista, né? Vamos deixar ela explicar pra gente isso. Então, conosco, no Old School Gymcast dessa quarta-feira, doutora Sandra Mata. Oi, pessoal. Querida, como é que você tá? Muito bom, tudo jóia. Muito bom estar contigo aqui, querida. Também, tá? também. Fala um pouco pra gente, ó, prometi que você ia explicar. O que é nutrogeneticista? Poxa, olha, vou até contar uma historinha muito legal. Tá, bora lá. Nutrição evoluiu muito, então a gente tem o olhar da nutrição lá atrás, né, onde só contava caloria, né, gasto energético. Então tem um caminho gigantesco que a ciência da nutrição vem percorrendo. Eu diria que na área da saúde é uma das ciências que mais cresce. E dentro de uma das especializações da nutrição, existe a nutrição com a genética, que são várias fases aí que a gente dá o nome de genômica nutricional. E aí dentro tem a nutrigenética, que é a relação dos nossos genes com o gene dos alimentos. Tem a relação da nutrigenômica, que é o que o gene dos alimentos interfere nos nossos genes. E ainda tem a epinutrigenômica, que é a relação do ambiente, o alimentar, né? Você está crescendo, se alimentando. Sim. E essa inter-relação também com a nutrigenética e a nutrigenômica. Para tudo isso, parece difícil, mas não é, né? A gente dá o nome de genômica nutricional, que é exatamente essa interação dos nossos genes, nas diversas formas, com os alimentos e vice-versa. Então, tem um mundo. Daí a gente pode ir para outras ciências ômicas, que tem a metabolômica, por exemplo, que aí a gente já entra mais em nível de metabolismo, as nossas respostas metabólicas, mas com o olhar da ciência das ômicas. E pode ir abrindo leque, proteômica, lipidômica, e ver como cada um desses macronutrientes, que antes a gente só estudava ali, né? Quantas calorias, sim, né? Sim. Hoje a gente pode ter uma infinidade de respostas. Menina, que bacana isso. Muito Resumindo, legal. Não é todo mundo que pode comer qualquer coisa. Existe um alimento que faz bem para essa pessoa, mas não pode fazer para aquela. Exato. Existe um alimento que não faz bem para essa, também não faz para aquela. Exato. É isso, mais ou menos. Dependendo da genética, dos genes de cada um. Além de olhar a individualidade bioquímica, olhar essa individualidade genética dos genes e as respostas, as melhores respostas. A gente pode ter tendência para... Citar um exemplo? Sim, claro. Por exemplo, FTO, que é um gene hoje muito estudado relacionado à obesidade. Então imagina, o cara lá está fazendo um monte de exercício e nada de definir, Sim, não consegue perder. Aí ele cheira a pizza, ele já ganha peso, ele nem comeu, ele está só cheirando ali, né? Já cheirou, sentiu o cheiro, ganha peso. E fala assim, pô, que raios, né? Nada resolve. Muitas vezes ele tem ali o gene FTO, né? A gente fala de um polimorfismo, que às vezes é uma letrinha que vem, um nucleotídeo que muda ali dentro do nosso gene, que faz com que a gente tenha uma adaptação diferente. Aí ele tem uma tendência a ganhar peso mais rápido. Ele também tem uma tendência a demorar mais para fazer músculo. Não é que ele não consiga, mas ele vai precisar um pouco mais de esforço. Essa coisa de perder peso com dificuldade tem a ver com resposta hormonal, sim, mas com resposta insulínica também? Também, sim, né? também. Total. Isso também é genético, né? Também é genético, mas também muito casado com o estilo de vida. Então, se você tem uma resistência à insulina, você também não vai fazer músculo, de fato. Esse é o outro perfil, mas aí
a gente pode ter essa questão genética, mas também a gente pode ir por uma via mais metabólica, que é, por exemplo, maus hábitos alimentares, aí você começa a desenvolver resistência à insulina. Começa a praticar atividade física, mas ainda tem essa resistência. Desculpa, estou interrompendo que você fala, me vem os insights. Resistência à insulina por maus hábitos alimentares, que seria comer muito carboidrato, exagerar no açúcar, no carboidrato. Exato. Era o que antigamente a gente chamava de pré-diabético. Lembra quando você ia no médico, hoje em dia não se usa mais esse termo, mas antigamente quando você ia no médico que estava assim com um pé no diabetes, você chegava com um diagnóstico assim, olha, é um pré-diabético. Hoje a gente chama isso, você tem um quadro de resistência à insulina. E aí você tem uma insulina alta, e que por mais que, se você não mudar os hábitos, né, você não vai fazer com hiperinsulinemia o dia inteiro, muito carbo, muito açúcar. Exato. Esse é o cara que, por exemplo, se está fazendo uso de um esteroide, foi prescrito ali uma testo para ele. Esse é o cara que não consegue definir. É o cara que também vai ganhar peso muito rápido, porque ele está desenvolvendo uma resistência à insulina. E aí tem uma fala bem legal dentro da nutrição, que é assim, suplementação, medicamentos, uma reposição de hormônios. Se você não tem bons hábitos, não adianta. Então, assim, você até consegue dar uma maquiada ali, mas não adianta. É a mesma coisa que você falar para um atleta, então não precisa comer bem, toma aqui o suplemento que ele vai dar conta. Não dá. Então, assim, suplementação, ela não compensa má alimentação. Então, isso é uma coisa pessoal, bem importante. Pessoal, a câmera em mim aqui. Vocês estão vendo a importância de estar bem orientado no fator nutricional, né? Então não faz a coisa por tua conta, porque o professor da academia te passou a dieta. Dieta é feita por profissionais de nutrição, tá? Então vocês veem a importância, né? Do estar bem alimentado, bem orientado na parte nutricional. Cuidado com o que vocês fazem, né? Vamos ouvir a doutora mais um pouco. Que legal. Tem um universo de situações que hoje em dia nós temos a capacidade de olhar com mais acuidade. Então, desde essa da resistência à insulina, com a interação no uso, por exemplo, de uma reposição com esteroides. Tem também na condição, por exemplo, do gene, do FTO que a gente está falando. É ruim ter esse polimorfismo, né? Ter essa mutação que ajuda a fazer ganho de peso. Se nós olharmos de uma forma ancestral, foi isso que possibilitou Homo sapiens estar vivo até hoje, a espécie do homem, né? Então, armazenar gordura, não perdê-la tão rápido. Então, isso foi uma questão de sobrevivência metabólica lá atrás. Exato. O duro é isso agora com supermercado, padaria 24 horas, né? Geladeira. Você entra no supermercado e olha as prateleiras, é só carboidrato, doce, bolacha, macarrão. É uma coisa impressionante. Os ultraprocessados, né? Exato. Que é o maior perigo para a saúde. Então, eu sempre brinco que assim, o que é um alimento ultraprocessado? Então, olha o alimento in natura. Olha a embalagem final. Tem alguma coisa a ver, além da foto? Né? Se não tem ali, já cai fora, não seja a sua escolha. Mas o processamento de alimentos, é lógico que é necessário, porque a gente vive no mundo urbano, a gente precisa armazenar comida, então é lógico que tem a sua necessidade. Então não é também criticando todos os alimentos, mas que precisa ter um uso racional, e outra, que é algo que vem mudando, alimentos que têm um processamento, mas que já têm um olhar para a saúde. Porque antigamente era visto assim apenas o lucro, né? Então não importava muito o que colocava ali como ingrediente. Ingredientes muitas vezes até tóxicos para a gente. Hoje em dia não, a gente tem também uma questão das empresas que também já tem uma preocupação com a saúde, e mesmo o alimento ali que foi feito o processamento, ainda manter características que vão auxiliar na nossa saúde. Isso é algo importante. É algo importante de você escolher algo que você vai colocar dentro do seu corpo que faça bem para a sua saúde. Lógico que in natura sempre é uma opção melhor, mas agora eu vou utilizar uma opção que tenha algum processamento, então que de fato seja uma opção segura, que faça boas escolhas. Alguma dica para quem vai comprar um macarrão no mercado? Que macarrão que eu compro? Poxa, depende da situação. Então, por exemplo, o macarrão, farinha de trigo.
Há quem diga que o trigo, por conta do excesso de glúten, que a gente sabe que hoje o trigo que a gente come, que é plantado hoje, não é o mesmo trigo que a minha avó fazia farinha, né? Sabemos disso, hoje tem muito mais glúten. E isso pode ajudar numa desbiose, por exemplo. Procede? Evitar a farinha de trigo é uma boa... Evitar excessos... Tem gente que fala, não, mas eu não sou celíaco, eu posso comer. Evitar excessos você não é celíaco, mas você tem uma sensibilidade. Exato. Existe uma sensibilidade não celíaca ao glúten. Então, por exemplo, geneticamente, e aí mais uma vez também da parte de nutrigenética, pode-se identificar se você tem ali uma predisposição à doença celíaca. Você pode, de fato, ter uma predisposição com os principais genes para uma doença celíaca, ou você pode ter uma predisposição com genes que não é que você seja um celíaco, mas você pode ser um sensível ao glúten. Então você exatamente, uma predisposição com um olhar assim um pouco mais sério também. Tá. Só um adendo, o exame padrão ouro para comprovação de doença celíaca ainda é uma biópsia. Hoje em dia se aceita-se cada vez mais o exame genético, mas uma vez que você venha positivo no seu exame, no seu painel genético, você já tem que ter cuidado e um pouco mais de atenção com o consumo de glúten. E aí, o que vem em relação, tanto que se fala de desbiose, glúten, né, as macromoléculas, as proteínas grandes, né, que nem sempre nós estamos aptos a quebrar essas proteínas, por N motivos. Então, tanto do ponto de vista de excesso de consumo, como do ponto de vista de falta de enzima digestiva, né, às vezes uma baixa produção, e aí estilo de vida, né, sedentarismo, né, etc., mas, por exemplo, do alimento em si. Houve modificação no glúten? Houve, porque algumas décadas atrás teve um pesquisador que ele fez uma modificação no trigo, misturou o trigo tradicional com o trigo mais selvagem, a fim de que pudesse ter mais resistência para combater a fome. Então, e ele teve sucesso nisso. Não se sabe, não é certo se foi por esse motivo, por essa mistura desse trigo selvagem, que não era comestível, com o trigo que era comestível, que começou a haver mais casos de essa sensibilidade, dessas intolerâncias ao glúten. Não se tem certeza disso, não é uma afirmação que pode ser feita, mas é um caminho que é bem visto ali, é bem trilhado. Sim. Em relação a um alimento que possa fazer mal, é difícil isso em pesquisa, porque muitas vezes você começa a comer e só 20 anos depois que você vai ter uma resposta daquilo. Então é difícil mensurar, porque grupos que você só come isso aqui durante 20 anos, não existe, né? Sim. Mas isso em relação ao trigo, qual é o cuidado que hoje se olha? A gente tem a gente falamos tanto em epidemias, né? Então a gente tem hoje um olhar com mais cautela para o excesso de consumo de trigo, isso sim. O profissional de saúde vai ser a melhor pessoa para te avaliar ali junto, para não deixar de comer algo subitamente, né? Ou comer em excesso. Mas nós precisamos ter em mente que uma alimentação saudável, ela precisa ser variada para que você justamente possa ter uma mucosa no seu intestino mais íntegra possível. E essa relação do glúten fazendo com que o seu intestino realmente tenha uma maior possibilidade de gerar uma desbiose, isso é algo que também já é bem estudado e existem grupos de pesquisa que vão lá e batem o martelo e falam, olha, é por isso. Existem grupos que preconizam esse tipo de resposta para a gente. Na nutrição, existe um fator complicador que é o acesso ao alimento, principalmente aqui no Brasil, né? Então, muitas vezes, o macarrão é o carbo que a pessoa consegue comer. Sim. Né? Então, qual que seria a melhor forma de, pelo menos, mudar um pouco, se aquele é o principal carbo? Começa a trazer um monte de legumes para comer junto com aquele macarrão. Então, ao invés de comer um macarrão ali com molho branco, né, ou só com molho de tomate, traz um monte de legumes para junto com aquele macarrão. Macarrão de arroz, por exemplo, seria uma opção?
de milho. Para a questão de tirar Tem o umas marcas de glúten, macarrão de seria... arroz são até mais baratas que o de trigo. Exato, exato. Para a questão de você não ter o glúten, sim. Sim. Para a questão de você ter a carga glicêmica ali do alimento, é mais ou menos a mesma coisa. Sim. Né? Então, a questão do glúten exato, mesmo. exato. Na questão Vamos do glúten, explicar para o pessoal o que é desbiose, que a gente está falando de desbiose, nem todo mundo sabe o que é isso. Né? Ouve falar, mas não sabe o que é. O que é desbiose com a doutora Sandra Mata? Vai lá, querida. Desbiose é uma inflamação no intestino. Isso se a gente olhar do ponto de desbiose intestinal. Porque nós podemos ter uma desbiose na pele, nós podemos ter uma desbiose em outras mucosas do nosso corpo também, que além do intestino. Pode ter uma desbiose no canal vaginal também. Então, desbiose intestinal é o nome que nós damos para desbiose, né, de uma forma geral, quando nós temos um grupo de bactérias que são favoráveis, elas estão em menor quantidade, e que são desfavoráveis em maior quantidade. Antigamente a gente falava bactérias do bem, bactérias do mal. Hoje esse termo caiu um pouco em desuso, porque uma bactéria, ela pode, exatamente, precisa gerar um equilíbrio, e ela pode te fazer mal se ela estiver em excesso, né? Ou mesmo se ela estiver de forma muito diminuta ali no intestino. Lógico que existem as bactérias patogênicas, e essas vão ser ruins de qualquer forma. E aí a desbiose, indo para o intestino, é a inflamação dessa mucosa do intestino, onde nós temos as nossas vilosidades intestinais, é como se fosse assim, uma célula bonitinha com vários cílios, vários pelinhos, exato. E aí a desbiose é como se ela raspasse isso aqui. Ou imagina você comendo algo que não seja legal e vem aqui no intestino fazendo um strike, e derruba todo mundo ali, né? De uma forma mais figurativa. E aí você fazendo isso todo dia, chega uma hora que você não dá tempo na mucosa do intestino se recuperar. O intestino, assim como o fígado, eles são órgãos tão incríveis que eles têm uma capacidade de recuperação muito rápida. Intestino principalmente. E aí, se você mantém uma dieta, se você tem uma alimentação mais saudável, você dá tempo aqui para sua mucosa se recuperar. É lógico que não precisa dar uma jacada ali de tempos em tempos, né? Isso é importante. Mas não é aquela refeição ali fora do contexto que vai prejudicar o trabalho, desde que a rotina seja legal. Quando a rotina é legal, não é uma refeição ou outra ali pontual que vai estragar o seu trabalho. Repetindo, desde que não seja uma jacada. Sim. Agora, se for o inverno, exatamente, tá enfiando o pé na jaca e tudo que não fez a semana tá descontando no dia. Jaca, tá? E aí, imagina, se 80% do tempo, 90% do tempo, você mantém ali uma alimentação legal, não é aqueles 10, 20% que vai estragar tudo, dependendo dos alimentos. Se aqueles 20% ali forem bebida alcoólica, dançou. Né? Porque álcool é algo que também faz aqui o strike nas nossas microvilosidades. Então, melhor forma de manter essa integridade da mucosa é fazendo uma boa alimentação. E aí sim, você evita o processo de desbiose. Desbiose, ela pode ter baixo grau ou ela pode ir para um grau mais severo, que a gente acaba chamando de um leak gut, que é quando você tem as células que elas se abrem aqui e você aumenta, você faz uma hiperpermeabilidade intestinal. Então imagina, toda a toxina, eu falo que a gente tem um encanamento, né? Ali. Exato, vai entrar, exato. Nosso encanamento, né, da boca até o ânus, né? Aí você acaba tendo lá no intestino uma hiperpermeabilidade, tudo que está ali de errado, toxina produzida pelas bactérias patogênicas, entra todo mundo ali na circulação. Caramba. E te mantém no estado de inflamação crônica. Fica um ser inflamado inteiro. Exato, exato. Aí a barriga inchada. Retendo líquido. Meu Deus, né? Dor de cabeça, a gente está falando de intestino, então antigamente a gente segmentava o corpo, né? Então eu brinco que antigamente o intestino era considerado um órgão de quinta categoria, ninguém dava bola, né? Exato. Hoje intestino é segundo cérebro, microbiota intestinal é terceiro cérebro. Então, aliás, nós temos eixos, né? Não só eixo intestino e cérebro, né? Intestino e pulmão, intestino rim, intestino fígado. Então,
nós temos ali um órgão que antigamente nós falamos que a pele era o nosso órgão de maior contato com o externo, né? O intestino, quando você estica, ele é maior do que a metragem aqui da nossa pele. Então, ele é o nosso maior órgão em contato com o externo. Você acaba colocando comida aí ao longo da vida, tonelada. Comida e outras coisas. Exatamente. E aí, e o cuidado, e como que tá essa mucosa? E dependendo da qualidade da sua mucosa, você consegue encaminhar a sua saúde. Então, quanto melhor come, melhor nutriente, melhora a qualidade da mucosa, melhora a resposta para a vida, para atividade física, para sexo, para brincar, para viver feliz, para pensar, cognitivo, super relacionado, um monte de pesquisa agora desse eixo intestino e cérebro. Então, eu tenho uma dermatite, que nunca consegue entender qual é a causa. Exato. Uma enxaqueca, que nunca consegue descobrir a causa. A coisa começou toda lá no intestino. Exatamente. Caramba, incrível, né? Muito legal. Muito legal. E não é todo mundo que sabe disso, viu? Por isso que é bacana. Nós somos desse métier, dessa área, a gente estuda, pesquisa, enfim, mais você, obviamente, uma doutora, mas o público, de uma forma geral, não sabe disso. É legal divulgar. Você fala em desbiose, a dor de cabeça pode ser o intestino, hein? O pessoal dá risada, fala, como assim? Exato, né? Exato. Muito legal passar isso para as pessoas. Nutrição tinha que ser passado assim na pré-escola, desde aí. Puxa vida. Faria toda a diferença. Porque começar você chegaria, exato, exato, você chegaria na adolescência sabendo o que te faz bem ou não, fazendo as suas escolhas. Hoje você pega os adolescentes assim, com muita informação, porque a gente tem muita informação hoje na internet, mas ao mesmo tempo, e a informação de qualidade? Aqui. Exatamente, como nós somos. Exato, mas é difícil, né? Porque se vende muita coisa, né? Então, no sentido de alimentação, o que é bom nem sempre é o mais palatável. E isso, às vezes, é um desafio dentro da área da nutrição. Porque muitas vezes, vamos supor, você está treinando, ou, por exemplo, você está doente. Ninguém quer saber de comer algo que não é agradável ao paladar, né? Isso também faz parte do contexto nutricional. Mas, em contrapartida, o paladar ele é tão estimulado por esses produtos ultraprocessados, os nossos receptores na língua são tão estimulados que você passa a não sentir graça nenhuma quando você come uma fruta, quando você come ali seu arroz e feijão, você fala, nossa, isso aqui não tem gosto de nada, né? Quando que, na verdade, é porque você está sofrendo aí uma hiperestimulação com os produtos ultraprocessados. Você tá, tô com fome, dá aqui um biscoito recheado, né? Então, super estímulo. Quando você vai comer uma comida mesmo, você fala, não tem graça. Então, fica muito essa condição, mesmo, né? Acabei de almoçar, falei, preciso de uma coisa doce. Eu não podia ter comido sei lá, umas frutinhas com iogurte, não. Eu fui fazer a barba, inclusive, na Arnold Sapatearia. Para chegar bonitão aqui. Para chegar bonitão. Em frente tem uma rotisserie, enfim, eu comi uma bomba. Foi a bomba mesmo. Eu estava no meio do negócio e falei, caramba, que eu estou comendo isso. A gente tem esse vício, né, menina? É o que você falou, preciso de um doce, de alguma coisa que estimule essa coisa toda, mas não vai na frutinha. Não podia comer uma bananinha, uma maçã, um moranguinho? Depois que estava na metade da bomba eu me arrependi. Mas já estava na metade, não é? Comia o resto todo. Uma pergunta, como a maioria do público que assiste a gente, pelo menos nesse primeiro momento, é da área do fitness, do fisiculturismo, são atletas, enfim. Para um atleta fisiculturista, ou não precisa ser necessariamente um atleta competitivo, mas que treina, que ganha peso, enfim, ingere muito carboidrato, principalmente numa fase de off-season, que é naquele momento que os atletas estão ganhando peso, aumentando a massa muscular, muito carboidrato. Qual carboidrato, se você pode dizer isso pra gente, seria mais adequado para esse atleta? Porque o que eles mais usam? Arroz, aquele jasmine, sabe aquele arroz? É bom, ótimo. Não sei por que tirar um para pôr o outro, isso também de repente você me explica isso. Cada um fala uma coisa, até agora eu não entendi direito, porque a quantidade de carbo é a mesma. O arroz, batata doce e macarrão. Tá certo, é isso? Não tá errado, não. É por aí. Qual a diferença de um arroz para o outro?
Existem vários tipos de arroz, vários. Então nós temos Porque arroz negro, arroz vermelho. A absorção muda, sei lá. Muda. Tem arroz, por exemplo, arroz vermelho tem o nome de arroz, mas ele não é um arroz, está mais para a família das algas ali. Ah, tá. Um basmati, um jasmine, são arrozes que tiveram uma quantidade menor de modificação. Porque a gente também tem esse melhoramento genético aí em vários alimentos. No arroz. Então eles têm uma menor modificação. Então, vale a pena, eles são, do ponto de vista metabólico, é como se o seu corpo reconhecesse melhor aquele alimento que não foi modificado. Né? Então, isso é algo legal de se pensar também. Você comer algo que ancestralmente foi sempre ingerido daquela forma. Isso é legal. É legal, o teu corpo reconhece como... Reconhece, né? Existe até pesquisa falando que o que sua mãe comia lá na gestação... E o que a mãe dela também comia, e o que a mãe da sua avó também comia, e você tem uma maior familiaridade e uma metabolização facilitada. A gente já tem pesquisa até sobre isso, até a 7ª geração. Né? Então, olha o tamanho da influência do cuidado gestacional ali com as crianças e alimentação. E nem sabia. Exatamente. Mas aí, voltando para o carbo, para atividade física, a gente vai longe aqui, é muito legal. São bons carboidratos, e aí tem uma coisa na nutrição que a gente tem que ter assim em mente sempre. Variedade. Então, por exemplo, eu estou elegendo aqui, fiz a minha feira da semana, e a feira da semana tem a batata, ok. Semana que vem faz outra feira, faz a do arroz. E aí a outra semana cicla para do macarrão. Tenta variar um pouco. Lógico que, mesmo comendo muito carbo, mesmo sendo nesse momento que o atleta precisa comer mais carbo, é fundamental que ele tenha em mente que quanto mais fitonutriente ele tiver pela alimentação, melhor vai ser a resposta metabólica dele. O que são fitonutrientes? É onde estão verduras, legumes, as cores ali. Procura prato colorido. Então, e traz isso mesmo, forma de folhas. Tô comendo bastante carbo aqui. Ou mesmo as raízes. Traz um pouco de cenoura, traz um pouco de beterraba. Vamos trazer cores ali para o prato, porque lá na frente isso faz diferença. Então, imagina assim, nosso corpo, né, como um hardware, né, do computador, e o nosso metabolismo, o software, né, o programa, né? Esse programa, para ele funcionar, ele precisa de comandos, né? Você tem que colocar o comando ali para que ele consiga funcionar. Sim, boa analogia. Quem vai dar esses comandos, né, são os nutrientes. Então, se você não tem esses nutrientes, é como se você não conseguisse dar a próxima etapa metabólica ali dentro do corpo. Não se preocupar só com os macro, né? E para os micro também. Exato. Às vezes não. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Existe uma desnutrição de micronutrientes. Então, do macro, tranquilo, você não está desnutrido do ponto de vista do macro, você está ali trazendo seu carbo, sua proteína, sua gordura, mas do ponto de vista de micronutrientes, que é quem vai fazer todo esse ciclo girar de forma efetiva, né, e de forma vigorosa, são os micros, eles precisam estar lá. Então, por exemplo, o atleta, mas eu preciso ganhar o máximo de caloria, né? Então, aí acaba indo pro que tem mais amido possível. Exato, Mesmo não assim, vê muita verdura, essas coisas na marmita deles. Não. Isso lá na frente faz a diferença. Reduz o processo inflamatório, e aí a gente também tem que ter o olhar que um atleta é uma pessoa inflamada. Sim. Então, ele está indo ali ao extremo dele. Sim, no limite. Exato. Então, ele precisa desses micronutrientes para até que a gente pense em termos de uma longevidade mais saudável, ele precisa ter isso em mente. Hoje eu tenho aqui 30 anos e estou treinando, eu quero chegar aos 60, 70, 80, mas eu quero chegar bem. 50 competindo. Né? Exato, mas quero chegar bem. Para que isso ocorra de forma, de fato, ele tem que trazer micronutriente. Assim, um dos grandes... É lógico que ele
precisa ali da quantidade grande do carbo, muitas vezes ele vai ter que suplementar o carbo, porque só comendo não dá conta, né? Se é um nadador, por exemplo, 6.000 calorias a dia, não dá para fazer isso só com comida. Você tem que colocar ali... Não, tem fisiculturista que 8, 10 é normal. Exato. E aí como que ele vai treinar? Uau, é? Tem que suplementar. Mas tem que ter em mente que a comida tem que ter cor. Isso assim, é um jeito fácil de trazer saúde, é um jeito fácil de pensar lá na frente, é um jeito fácil de fazer com que todo suplemento que ele faça consumo funcione melhor. Então, imagina, estou em algum momento fazendo ali uma reposição de testosterona. Ela vai funcionar melhor se ele tem micronutriente. Ele vai ter uma melhor resposta, não ter uma resistência à insulina, se ele tem fitonutriente. E fitonutriente dentro dos vegetais. Então, vegetais e colorido. Então, a gente sempre fala assim, mas é só falar que o prato é colorido, mas é real. Então, pelo menos que isso faça parte ali da rotina. Nem que seja uma refeição por dia, que ele coloque muita cor, isso já vai fazer uma diferença. Tá vendo, pessoal? Olha, essa eu nunca tinha ouvido. É desnutrição do ponto de vista de micronutrientes. Se liga nisso, hein? Mas me diz uma coisa. Coloco lá, tá, um pouquinho de alface, uma brócolizinha, uma cenourinha. Vai suprir o meu organismo dos micronutrientes que eu preciso? Ou existem momentos que eu preciso suplementar? Não é muito pouco? Hoje eu comi uma maçã e 2 coisinhos de brócolis. É pouco? É pouco. Você vai precisar suplementar, principalmente sendo um atleta. Mas são 2 olhares. Quando você come o alimento em si, eu vou falar de uma outra palavra agora, então. Nós temos os fitocompostos. Tá. Fitocompostos é assim, aquele fitonutriente, ele nunca anda sozinho, ele dá a mão para um outro, e eles andam em conjunto. Sim. Então, os fitocompostos dos alimentos são os grupinhos desses fitonutrientes que formam uma decomposição que a sua absorção deles é muito melhor do que só via ali um suplemento, tá? Exceto suplementos que agora nós temos com nanotecnologia, que você consegue aí uma efetividade para entrar na célula bem melhor, dos outros... Mais biodisponível. Exatamente, aumenta a biodisponibilidade. Dos outros, vamos supor, uma vitamina C. Por melhor que seja uma vitamina C, se ela não for lipossomal, que aí sim, ela tem essa forma nano, se seja qualquer outra, você chupar uma laranja, você tem uma melhor absorção, por conta dos fitocompostos. Entendi. Porque não tem só ali a vitamina C sozinha. Tá. Então, esse olhar de comer o alimento de forma mais integral sempre vai ser importante por conta disso, desse grupo todo que vem junto. Sim. E fazem um trabalho ali juntos. Agora, você pode ter necessidades específicas que será necessário a suplementação efetiva de um nutriente, que pode até mesmo ser um fitonutriente, pode ser um nutracêutico, né, que a gente chama hoje em dia, mas eles farão parte da sua rotina, para que, dependendo do seu nível de treino, né, etc., da sua necessidade. Tem uma coisa que é legal nisso. Da colheita do alimento. Então, ele foi lá, plantou, né? Aí colheram o alimento. Até ele chegar na nossa mesa, existe um cálculo, existem algumas publicações que elas falam que nós perdemos ali em torno de 30% de nutriente. Caramba, só dessa logística. Da colheita até chegar da colheita ao prato, exato. Então, olha que importante. Esse é mais um olhar de que uma suplementação bem feita é importante, é adequada também. Exato. Então, imagina, se você nem aqui nesse prato você está comendo adequadamente, né? Menos ainda, né? É porque há quem não usa nada não gosta de fruta, não gosta de verdura, mas eu compenso com suplementos. Não é a mesma coisa, não, então, né? Não é. Vale a pena. É bom comer comida. Exato. O alimento natural mesmo, fruta, verdura, legumes. Exatamente. Tá. E vale a pena, por exemplo, o atleta, né? Poxa, ele está ali profissionalmente, né? Então, qual é o instrumento de trabalho dele? É o corpo, né? Então, tem que cuidar bem, né? Independente de ser atleta ou não, né? Mas assim, o atleta mais ainda, né? Esse é o instrumento, a ferramenta dele de trabalho.
Então, tem que ter o olhar de que você precisa ter a sua nutrição de uma forma completa. Você quer que não só você faça músculo, mas você quer pensar bem, você quer ter uma boa imunidade, você quer ter uma boa resposta fisiológica. Então, o olhar é amplo, né? Sim, sim. Aliás, o fisiculturismo, pelo menos a princípio, o conceito é esse, né? É o culto ao corpo, não só no sentido de visual. Saúde. Saúde. Né? Essa é a ideia. Hoje não se faz muito isso, mas hoje as pessoas não estão ligando muito para a saúde, né, por conta de excesso de esteroides anabolizantes, anabolizante falso, né? Muito o mercado de anabolizante de laboratórios undergrounds aumentou muito. Nossa. E o pessoal usa e dane-se. Então uma pessoa dessa não está se preocupando muito com a saúde, né? E deveria, porque o fisiculturismo é o culto ao corpo, não é não? Puxa, deveria mesmo, né? Nossa. O que eu queria te perguntar outra coisa? A questão agora a gente falou sobre carboidratos, vamos falar sobre proteína? Vamos. A proteína, o que seria uma boa proteína para você? É uma proteína que tem mais aminoácidos essenciais, um valor biológico maior, ou não? Enfim, o que você acha, me diz, da lactoalbumina whey protein? É uma boa proteína, que é moda agora, né? Ninguém mais usa nada, agora é whey protein, é a proteína dos atletas. O que você me acha legal? Olha, proteína do leite, o leite em si, mesmo, beber leite é legal, ovo é legal, soja. Vamos falar um pouco sobre isso, proteína. Tá, então vamos lá por partes. E ainda hoje a gente termina, vamos falar de proteína até meia-noite. Proteínas é essencial, né? Então, antigamente a gente falava, faz parte, são os construtores, né? Sim, sim. E de fato, todo esse movimento aqui genético no nosso corpo, né, de replicação do DNA, vai formar ali uma proteína, né? Então, a gente precisa suprir de aminoácido aqui o nosso corpo. Isso é mais do que essencial. Nós temos no mercado hoje uma infinidade de produtos, de opções, né, que colocam que um é melhor que o outro, né, se colocam desse jeito. Quanto mais natural for, e aí vamos voltar lá no básico, né, nas proteínas de consumo, comida, tá, né? Isso precisa existir, então também não é uma questão de, eu estou só tomando aqui o suplemento em pó e deixo de comer a carne, tá, ou ovo, ou se é um atleta que faz uma opção por uma linha vegana, também, sim, uma combinação ali de proteínas vegetais. Então, precisa da comida. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, hoje a gente tem uma variedade grande ali, né? Então, tem de leite, tem as veganas, tem de bife, tem os colágenos, né? Tem a soja também fazendo parte ali das veganas, sim, né? Competindo bastante de perto com a de ervilha hoje em dia. Tá. Então, nós temos aí uma infinidade. Se nós formos olhar só do sentido macro, então, assim, várias opções que são boas, que não são apenas o whey protein. Então, uma boa albumina de boa qualidade também é uma boa proteína. Boas, sim, exato, e assim a gente às vezes acaba esquecendo, né? Porque os produtos surgem os novos produtos, como se os antigos não fossem válidos, sim, né? É lógico que quanto mais tecnologia, melhor. Essas tecnologias das proteínas é justamente para que elas sejam absorvidas de uma forma melhorada, né? Então, a gente tem essas vantagens. Mas tem algo, e aí vamos voltar no ponto da nutrigenética, que pode ser bem interessante. Existem pessoas que metabolizam os macronutrientes melhor ou pior do que outros. Então, você pode, por exemplo, ser um ótimo metabolizador de proteína, e aí a sua proteína, você não está nem dando muita bola, pode ser até uma proteína não tão biodisponível assim, que o seu corpo, a sua genética vai falar, entrou aqui no schema, eu resolvo porque eu domino esse pedaço aqui. Tá. E eu posso não ser uma metabolizadora tão boa de proteína. Entrou no schema. Olá, hein? E eu posso não ser uma metabolizadora tão eficiente de proteína do ponto de vista genético, e aí eu vou suar aqui para converter, para fazer uma digestão eficiente. Sim. Então eu vou ter vários gaps, vários momentos no meu metabolismo
que eu vou ter uma dificuldade maior ali naquele processo de assimilação daquela proteína que eu estou fazendo o consumo. Então, isso do ponto de vista nutrigenético dá para avaliar. Então, se uma pessoa... tem como avaliar isso? Que proteína eu escolho para mim, para ter um resultado melhor? Também tem. Tem como... qual o tipo do seu metabolismo, se você é um excelente metabolizador de carbo, de proteína, de gordura. Existe modos de avaliar. Existe. Nos painéis hoje de nutrigenética já é possível avaliar. E aí você também consegue direcionar melhor a sua resposta metabólica. Aí você consegue fazer escolhas mais eficientes, que é o que a gente chama de nutrição de precisão, que é individualizar mais ainda o tratamento. De uma forma global, vamos incluir as proteínas in natura, né? Então ovos, né? Carnes de uma forma geral, e vamos incluir também uma suplementação industrializada, porque você precisa compensar, você precisa de um aporte maior no caso de atleta. Sim. E isso acaba sendo importante. Agora, para individualizar ainda mais e entender a sua real necessidade, esses painéis de nutrigenética são bem efetivos. E aí consegue ter direitinho o seu perfil e falar assim, opa, isso aqui o Shaman vai responder super bem. Dá para inclusive identificar como que é o seu processo de resposta hepático. Então, se você precisa de mais aminoácidos que auxiliem fase 1 ou 2, então o fígado tem fases de processamento, isso é legal de falar, até que ele deixe aquele nutriente biodisponível. E nós utilizamos, mais uma vez, nutrientes para que essas fases funcionem bem. Sim, sim. E aí, da onde a gente tem isso? Dos alimentos coloridos, para que ele funcione bem. Então, uma coisa acaba interligando a outra. E aí eu posso ter esse perfil de uma ótima é exagero, mas assim, de uma eficiência muito boa para algum nutriente, né? O ser humano, eu falo que ele é o melhor produto, né, do mundo, porque a gente é perfeito, a simbiose metabólica é incrível. Então, você pode escolher um macronutriente que você precise metabolizar melhor e ajustar isso, ainda falando do painel genético, com micronutrientes que você também tem um pouco mais de dificuldade, porque muitas vezes você é um mau metabolizador de proteína, porque você tem ali numa das suas vias metabólicas de aminoácido uma deleção ali em algum gene, você tem um polimorfismo que não auxilia. E aí, com a suplementação focada, você meio que faz ali uma correção. Tá. E aí dá para ir ajustando e dá para melhorar a sua performance. Sim. Então não é que, por exemplo, eu sou uma mal metabolizadora de proteína e estou segregada a ser assim eternamente. Não. Com um painel desse, dá para entender aonde que está ali, aonde que eu posso melhorar, você fazer esse ajuste via comida, via suplementação e passar a ter uma resposta melhor. Puxa, é uma coisa bem legal para o atleta, né? Inclusive. Ele pode melhorar a qualidade muscular, o tamanho, enfim. Exato. Se ele souber exatamente, às vezes está errando em algum ponto ali. Exato, que é mínimo. Show de bola, né? Isso, hein? Que é mínimo. Poxa, isso é muito legal. Vamos deixar, obviamente, o contato da doutora Sandra aqui embaixo na descrição. Obviamente vai ter gente interessada nessas avaliações, é só entrar em contato com ela, tá? Enfim. Tem muita coisa legal. Esses painéis tem tanto do ponto de vista clínico, né, de uma nutrição clínica, quanto do ponto de vista de nutrição esportiva, quanto do ponto de vista de farmacogenômica. Então, tem profissionais que também trabalham com farmacogenômica, ver qual é aquele medicamento, aquela droga que melhor funciona para o paciente, para o cliente, para o indivíduo. E aí você vai ajustando cada vez mais. E os exames de metabolômica, eles conseguem mostrar ali em tempo real. Vou dar um passo atrás. Os de genética, os de nutrigenética, é a sua foto ali do seu DNA. Você nasceu com aquilo, não vai mudar. Né? E aí, o que pode mudar é a expressão. Então, por exemplo, você pode ter aí uma tendência à obesidade, mas se desde criança você veio comendo bem, fazendo atividade física, você vai deixar aquele gene ali quietinho. Ele tá lá, guardadinho. Ou você pode ser exatamente o contrário. Você tem lá o gene com tendência para obesidade e
comida industrializada desde pequeno. Nossa. Refri, docinho, é criança, deixa eu dar doce à vontade. E a criança começa a ficar obesa. Sim. Vira um adolescente obeso, vira um adulto obeso. E fica cada vez mais difícil perder peso. Porque você estimulou aquele gene. Foi como se você fizesse assim, apertasse o interruptor e falasse, olha, querido, exato, tá ali. Mas você pode manter ele silenciado devido aos seus hábitos de vida. Então, também isso é possível dentro da parte esportiva, dentro da parte clínica. E do ponto de vista de metabolômica, é possível você pedir um painel de metabolômica e entender quais são, o que o seu metabolismo está produzindo ali, a resposta dele ao que você está fazendo ali, do tempo real. Porque a nutrigenética é a sua foto, lembra? A foto dos seus genes, é a sua predisposição. E os de metabolômica é o que você de fato tem ali no momento. O que está acontecendo? É como se fosse aquele exame de sangue que a gente faz ali corriqueiramente, só que com mais acuidade, assim, indo mais profundamente. Tá. É muito legal. Certo. Que bacana. É muito legal. E aí dá para mensurar e dá para ter a resposta que você quer, né? Mas num primeiro momento, então, seria interessante misturar as proteínas. Sei lá, eu estou tomando whey protein. Porque, obviamente, que a proporção molar ali dos aminoácidos essenciais de uma proteína para outra é diferente. De repente, a whey protein tem menos triptofano, mas na albumina tem mais. Misturando essas proteínas, ficaria uma coisa mais interessante? Convém ou não, no primeiro momento? No primeiro momento... O cara que só toma só whey. Eu vou tomar whey com albumina, whey com extrato de soja. Isso é legal ou não? Eu diria que seria mais interessante ele ciclar do que propriamente misturar. Whey um tempo. Exato, exato. Seria mais interessante. Porque quando a gente tem um produto, né, fabricado, foi pensado isso também. Né? Então, principalmente hoje, as empresas que trabalham com produtos esportivos, elas pensam em deixar aquela proteína o mais completa possível, o mais biodisponível possível. Então, muito mais do que você ficar misturando ali várias proteínas, cicla. Então, hoje eu estou tomando essa, amanhã eu vou tomar outra, depois de amanhã eu vou tomar outra. Ou essa semana essa, na outra semana outra. Sim, sim. É mais interessante do que você misturar tudo. Entendi. Legal. Ovo é uma proteína boa. Sim, sim, ovo é incrível, né? Ovo é incrível. Menina, eu como 10, 12 enfim, ovo não é mais um vilão, né? Porque já Lembra? foi, né? As nutricionistas diziam, olha, no máximo 2 por semana. Ovo eu já estaria morto. Ovo já foi vilão e é um alimento incrível, né? Gordura boa, colesterol, tudo. É um alimento... Hoje tem, inclusive, grandes publicações já avaliando que não é o fato de você comer ovos que vai fazer essa alteração no seu colesterol. Então, a gente tem publicações bem sérias nesse sentido. É lógico que a gente tem que pensar em termos de uma alimentação também balanceada. Porque, por exemplo, estou comendo aqui bastante ovos, mas depois está fazendo uma sobrecarga de gordura saturada, em algum momento você vai fazer uma sobrecarga. E, só também fazendo um parênteses, também não é criticando gordura saturada, porque gordura saturada na quantidade ideal para cada um também é boa, não é ruim, também é boa. Então, assim, muitos mitos que existiam antes, felizmente, por conta de tecnologia, por conta de hoje nós termos equipamentos muito bons, até para acessar todas essas ômicas, a gente está podendo tirar dúvidas, mas que de fato ainda existe, tanto que tem um meme, né, tipo, você está sentando ali na mesa com a nutricionista, agora pode isso, não, agora não pode mais isso, não, 5 minutos depois pode, exato, muda durante a consulta, né, e o duro é olhar assim e falar assim, nossa, existe um fundo de verdade nisso, não né? Mas às vezes também por uma falta de olhar do contexto global, né, então são momentos que você precisa entender o ponto que o paciente está, o que ele está, qual é a meta dele. Eu acho que isso em qualquer área, seja no esporte, seja do ponto de vista clínico, seja para o dia a dia, que é você estar com o corpo mais saudável possível, né? A gente tem que ter isso em mente sempre, né? Isso é bem, bem interessante. Então eu falei que eu como 10, 12 por dia, né? Não é todo dia, né? Tem dia que eu como 12, tem dia que eu como 11. Não é todo dia. Isso é bastante, mas você está no outro perfil. Né? Tem que comer ovo, eu gosto de ovo, adoro. Sobre a soja,
A gente ouve, há pouco tempo eu ouvi num podcast, não lembro quem falou, não, eu não posso, eu não como soja porque feminiliza. A soja feminiliza. Aí eu pensei aqui comigo, eu tô nessa área, treino, né? Frequento a academia há mais de 30 anos, desde que eu comecei que eu uso soja. Extrato de soja, proteína isolada de soja no shake. 30 anos, era para eu estar a titiolina, casteta desse tamanho. Se o problema é ginecomastia, era para eu estar assim. Era para dar um transe enorme. Então, e acabar com a cirurgia plástica, poxa. E dizem que não pode, porque feminiliza no homem, né, que é mais indicado para a mulher. Eu já li alguns artigos que para a mulher é que não é muito bom, dependendo do contexto, enfim. O que você diz em relação a isso? A soja, realmente, por conta, né, dos fitoestrógenos que a soja tem, isso é só no grão, no extrato também? A proteína isolada, imagino que não, porque extrai só isolada, proteína. Tem, soja, as leguminosas em geral, né, elas são grãos muito bons, né, elas estão bem dentro do olhar de alimentos vegetais, são alimentos que são bem completos. Mas o homem acabou fazendo um uso bem discriminado e acabou exagerando muito no consumo deles. Então, são dois olhares. Do ponto de vista desse de você fazer ginecomastia, né, ter questões relacionadas à parte hormonais da soja, o que a gente tem de concreto? Existem alguns estudos que falam que quando a soja é administrada em excesso para crianças, né? Crianças, meninos, né? Ela pode sim levar um aumento de ginecomastia, mas ainda é o pode. E são pesquisas que ainda não são conclusivas, tá? Então okay. Eles indicam mais pesquisas, etc. Mas isso se deu porque houve uma febre com melhor das intenções, né? Eu sempre falo, né? Vamos tirar o refrigerante das crianças e começou a dar o leitinho de soja. Né? Leite de soja, ADs, exato, né? Os vários. Que, do ponto de vista de pensar no primeiro momento, não foi errado, né? Poxa, você está tirando ali refri, né? Sim. Mas existem algumas falas sobre isso, algumas pesquisas sobre isso, mas nenhuma delas ainda são conclusivas. Então, se tem um olhar um pouco mais de atenção. Em indivíduos adultos, não se tem isso também muito certo. Existe uma dúvida quando eles chamam essa questão de ginecomastia. Metabolicamente a gente fala que é um processo de aromatização, né? Então, mas, por exemplo, o homem ele pode estar aromatizando por outras questões que não seja ali a questão da soja. Sim, e aí, nesse momento, talvez, e também é um talvez, ela possa contribuir de alguma forma nesse processo de aromatização. Existe a questão dos fitoestrógenos que podem ser utilizados para uma mulher que está menopausando, que são legais, mas também existe a questão do fitoestrógeno para mulheres com alguns tipos de cânceres, que aí também não seria indicado. E aí o médico vai falar, olha, para o seu caso não é indicado. Exato. Então, o olhar, eu diria que ele é macro. Se para um paciente oncológico, em determinado momento ele pode não ser indicado, se a gente faz a engenharia reversa, então existe um efeito atrás disso por conta do componente fitoestrógeno, que é bom, não é ruim, né? A gente só precisa entender aonde que ele pode ser bem usado ou não. Sim. E aí sim existe essa questão. A questão dos grãos, de uma forma geral, hoje em dia se fala muito de fatores antinutricionais dos alimentos. E aí existe uma questão com grãos, e aí não seria somente com a soja, mas com todas as leguminosas. Então, ervilha, feijões, grão de bico, lentilha, soja, por contribuírem, e aí é uma linha de estudo ainda, é uma possibilidade, com doenças autoimunes. Então, existem alguns pesquisadores em universidades bem renomadas que eles estão fazendo hoje pesquisa no sentido de um uso desmedido de grãos, né? E doenças... Exato, excesso. Estamos falando de excesso. E doenças autoimunes. Então, existe uma pesquisa nesse sentido. Agora, se nós estamos falando que nutrição é justamente variedade...
Aí a gente acaba prevenindo. Aham. E tem uma outra questão que é bem legal, Chama. Do ponto de vista biológico, não existe nenhum alimento que não tenha algum fator antinutricional. Fator antinutricional é alguma coisa ali do alimento que não vai cair tão bem em você e que não vai te fazer muito bem. Mas isso pode ser algo tão ali, quase nada, que você vai passar batido por aquilo. Sim. E aí a gente entra na condição da expressão genética, se de repente você tem alguma predisposição para justamente junto com aquele fator antinutricional desenvolver uma doença, acaba causando isso. Mas de uma forma geral, o que nós fazemos para diminuir essa questão, para você diminuir essa possibilidade de ter o fator antinutricional do alimento te fazendo mal? Variedade. Aí a gente cai no mesmo princípio que é um dos elementos, um dos pilares da nutrição, que é você ter uma variedade na sua alimentação. Então, isso é legal. Quando a gente começa a fazer principalmente, por exemplo, uma alimentação mais direcionada, então às vezes você vai treinar, às vezes você está fazendo um tratamento. Então você começa a fazer uma alimentação muito, eu brinco que é monodieta, só aquilo, só aquilo, só aquilo. Então, esse é um olhar que precisa ter, assim, cuidado. Ok dessa monodieta ali, entre aspas, ser uma ferramenta para um fim, por um período. Tá, naquele momento. Ok, ela é uma ferramenta. Tá. E é válido, né? Até do ponto de vista de tratamentos oncológicos, por exemplo, Sim. A gente pode fazer uso dessas estratégias. Não só da parte de atletas. O problema é quando isso se estende. Fazer daquilo uma rotina de longo prazo, médio e longo prazo. Exato. Aí é o problema. Então, você acaba não tendo acesso a todos esses nutrientes e com o passar do tempo, o corpo cobra. Sim, O corpo cobra o pedágio rápido, né, da gente. Tenho certeza. Né? É bem por aí mesmo. Legal, doutora Sandra Mata, muito interessante essa conversa. Vamos falar mais ainda. Muita coisa nova, né? Mas você gosta de energético? Eu gosto. Aproveitar e fazer um merchanzinho aqui. Aproveitar e fazer um merchan do nosso patrocinador, Livestrong 000 mesmo, viu? Zero açúcar, zero sódio, zero tudo. Como eu costumo dizer e digo em todo podcast, meus parceiros eu escolho. E eu escolhi a Livestrong. Livestrong, Strong Life. Escolhe, querida. Esse acho que é açaí. Eu quero de açaí. Boa. Vou experimentar. Deixa. Melancia, deve ser bom também. Vou tomar um energéticozinho. Energéticozinho é ótimo. Vamos lá, vamos continuar nosso bate-papo. A gente falou de proteína. Já sei, nós vamos falar agora um pouco de gorduras. Faltou as gorduras. Exato. Gorduras é uma coisa interessante. O vilão de décadas atrás, né? A gordura mata, tira a gordura, zero gordura. Imagina. O colesterol acontece no nosso corpo a partir das gorduras. Não, falei besteira. Os hormônios acontecem no corpo. A gente precisa. Por conta do colesterol. A partir do colesterol, das gorduras, enfim. Isso. Precisamos de gordura, de colesterol. Precisamos de boas gorduras. Esse é o principal. Precisamos ter o consumo. Desculpa te interromper. Tinha um atleta meu, ele era árbitro de futebol, profissional, enfim. E chegou uma hora que reclamaram o pessoal do time, né? Acho que era o São Caetano. O pessoal da mídia reclamava que ficava feio o visual do cara no campo, que ele era muito magro. Ele correndo de lado para outro parecia um palito. Falei, vamos dar um jeito nisso, meu querido. Aí ele me procurou, vamos treinar. Uma visão antiquada da coisa, né? Você que é nutricionista deve ter ouvido muito isso. A pessoa é magra, o que faz? Soca carboidrato no coitado. Não acontecia nada. Ele tinha um perfil metabólico distinto e colocava carbo, nada acontecia com o coitado. Tivemos que aumentar a gordura para ele. Ele passou a ingerir mais gordura boa, começou a ganhar peso. Sem engordar, massa muscular começou a aumentar, com a gordura. Olha que interessante. Sua vez. A gente pode fazer um outro caminho também. A gente pode fazer, por exemplo, uma pessoa para secar, literalmente, para tirar a gordura do corpo, fazer uma via com uma dieta cetogênica. Não é. Que também faz uma queima. Proteína e gordura. Exatamente. Que faz uma queima da gordura e você vai secar e você vai definir. Também entrando naquele ciclo que a gente falou de ferramenta.
porque uma dieta que visa, né, essa visão mais cetogênica, ela é uma ótima ferramenta para ou doenças que a gente chama de epilepsias, por exemplo, né, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista de emagrecimento. São ferramentas temporais que a gente utiliza por um tempo, porque às vezes o paciente não consegue ficar tanto tempo nelas. Do ponto de vista metabólico, você seca a gordura e você consegue uma melhor definição muscular disso. Aí, por que o tempo? Porque a gente acaba tendo uma microbiota não tão favorável, com um aporte muito grande de gordura por muito tempo. Sim. Mas uma dieta cetogênica, ela pode sim ser extremamente eficaz, pode ser eficaz, tem uma coisa que é muito legal, para melhorar cognitivo. Então, por exemplo, pessoas que às vezes têm um perfil um pouco mais TDAH, ou que está com muita dificuldade de fazer foco, ou precisa estudar para uma prova, né, e vai um concurso, alguma coisa, se passa um período com uma dieta mais cetogênica, zoom, faz foco. Que legal. É bem legal, é bem legal. Mas são estratégias também, sim, né? Sim. Porque aí a gente cai lá na primeira etapa de alimentação bem variada. Então, você pode ter uma dieta mais cetogênica. Lógico que se a gente está falando de um ponto de vista de uma epilepsia, por exemplo, que é algo que vai aí caminhar com o paciente no decorrer da vida, então ele vai ficar com uma dieta com esse perfil cetogênico mais tempo, às vezes a vida, mas você vai ciclar e você vai tendo, a gente tem uma fala que a gente faz, é um racional cetogênico ali na dieta, né? Então, às vezes, trazendo outros alimentos, mas ainda mantendo um perfil mais cetogênico. Existe também a possibilidade de você simular ali uma dieta cetogênica, mesmo com alimentos dentro de um olhar mais vegano também. Então, é quase como se assim, você estivesse enganando ali seu metabolismo. Mas funciona bem. E você tem os mesmos resultados de uma dieta cetogênica mais clássica ali. Tem um detalhe. Uma dieta cetogênica mais clássica, ela acaba indo para uma composição mais de alimentos que não tinham, que a gente chama de densidade nutricional. Isso é algo novo que a gente não falou aqui ainda. Densidade nutricional é o quanto que aquele alimento tem de nutriente de fato, né? Então, Sandra, mas e a gordura vai ter densidade nutricional? Vai, porque você pode ter uma gordura de boa qualidade ou uma gordura industrializada, por exemplo, uma gordura hidrogenada de péssima qualidade. Então, até gordura, existe a melhor gordura do que outra. Então, esse olhar é válido. Então, se interrompendo um pouco, guarda onde você estava para a gente continuar. Margarina ou manteiga? Manteiga, né? Não tem nem... Pode prosseguir. Não tenho nem dúvida, né? E aí a gente vai para esses alimentos com maior densidade nutricional, que tem o nutriente em si, então pode ser o macronutriente que for, né? Carbo, proteína, gordura, mas que tem ali um conjunto de outros fatores que são mais saudáveis pra gente. Então, banha de porco é mais saudável do que margarina. Então, não é pra vocês terem uma ideia. Exato. Lógico que, se você for lá no mercado, tem que ficar de olho para ver se o que está sendo vendido é realmente aquilo. Porque a gente tem muita modificação de rótulo, principalmente com a última lei de rotulagem que entrou agora. Então, produtos acabaram mudando muito. Então, para que um produto não tenha ali um rótulo de excesso de açúcar, porque agora ele é obrigado a ter, então muitas vezes eles colocam parte de açúcar, parte de adoçante, e nem sempre fica muito claro. Então, acabaram aparecendo outras nuances dentro da rotulagem de alimentos, dentro da composição dos alimentos industrializados. Então, isso é importante. Mas, aí voltando nas gorduras, a gente precisa de gordura para a nossa imunidade. Então, uma boa microbiota, né, que são as boas bactérias lá dentro do intestino, elas vão produzir ácidos graxos de cadeia curta. Então, vão produzir acetato, butirato, propionato, que
vão interferir diretamente na nossa imunidade. Então, olha que importante, a gente está falando aqui de gordura. Uma gordura que é muito rica é o óleo de coco. Então, óleo de coco, ele pode... Exatamente, ele é uma gordura que é rica em triglicérides de cadeia média. Então, ele vai nos auxiliar na produção de bons ácidos graxos também. O que acontece, e isso é um erro, acho que da mídia, de uma forma geral, né? Que quando tem algo bom num determinado alimento, então todo mundo só fala naquilo e acaba virando um excesso de consumo do alimento em si. Então, a gente continua tendo azeite, que é uma excelente gordura. Tem azeite de abacate, que é uma gordura incrível, que é excelente. E também tem o óleo de coco. Bons, Exato. Então, você não precisa... de abacate. Você não precisa usar um único tipo. Sim. Porque aí a gente cai no fator antinutricional. Então, assim, a variedade é o maior X da questão. Variedade, e aí a gente leva em consideração as cores dos alimentos para trazer os nutrientes que são mais em maior número, né, das cores. Isso é muito legal. Padrão, assim, verde tem mais não sei o quê. Tem. Mas, por exemplo, um que seria extremamente importante, principalmente assim, atleta, né, de fisiculturismo, é trazer alimentos roxos. Roxo. Beterraba, alface roxa, que é o radíquio, o talo da beterraba, que tem mais nutriente, às vezes, do que até a própria beterraba. As berries, então as frutas vermelhas, as roxas, a amora, eles têm um potencial antioxidante intenso. Então, qual que é o nosso maior fator de envelhecimento? Oxidação, né? Então, a gente vive produzindo radicais livres ali o tempo todo. O que o excesso, o que o extremo, né, ali da atividade física também vai ocasionar produção de radicais livres. Então, se começa a trazer esses alimentos, e aí principalmente os roxos, você consegue ter um fator de antioxidação ali na sua comida, que vai fazer com que você desinflame mais rapidamente. Que legal. E isso é muito legal. Você consegue alimentos roxos, guarda aí, pessoal. Você vê, alimentos antioxidantes, exercício físico, tudo para combater os radicais livres. E aí vem a pessoa e me coloca hidrogênio na alimentação, assim, gordura hidrogenada, né? É a gordura com hidrogênio. Na verdade, a gordura vegetal, na sua forma natural, é líquida, né? O hidrogênio é colocado para deixá-la pastosa. Exato, para endurecê-la. Né? Enfim, mas é hidrogênio, o maior radical livre da galáxia, vocês estão ingerindo com a margarina. Que coisa, não? Gordura... O americano, quando quer vender alguma coisa, eles dão um jeito de te mostrar que aquilo é bom, mesmo sendo porcaria, né? Gordura hidrogenada é algo que foi inserido na nossa alimentação, que esse sim era algo que deveria sair de fato. Porque se tem alguém que é o grande responsável por essa questão de inflamação nas nossas artérias, né, consequência cardiovascular, você pode olhar e trilhar que são as gorduras hidrogenadas. E a coisa está tão na cara, né? Gordura hidrogenada, para pensar um pouco. Por que é hidrogenada? Porque tem hidrogênio. O que o hidrogênio faz no seu corpo? É simples. É muito complicado. Simples, vai atrás para saber um pouquinho. Então, assim, a gente tem... Eu vi esses dias um médico, meio youtuber aí, meio famosinho, dizendo que tem que comer margarina, que é muito melhor que a manteiga. Porque a manteiga tem muita gordura saturada, então, defendendo a margarina. Ele deve ter algum parente que é dono de alguma da Gessilé, sei lá. Eu não aguentei, eu fiz um comentário, eu falei, meu querido, você se formou onde, não? Não. Mas enfim. Óleo de coco, então, realmente é uma boa. Existem alguns tratamentos complementares, e aí sai da área da nutrição, né, entraria numa área de medicina, que eles são feitos à base de hidrogênio. Mas aí é uma outra linha de tratamento, é uma outra coisa, é até para que você tenha
Os radicais livres que estão soltos, eles vão ser literalmente fisgados. É um outro raciocínio. E aí é uma outra via terapêutica e tudo mais. Até para quem está ouvindo a gente possa estar ouvindo isso. Mas eu vi que existe um... Sim. São coisas distintas. Agora, isso desse processo de você hidrogenar esses alimentos, hidrogenar esse tipo de gordura, né? Esse tipo de pasta, digamos assim, isso faz muito mal para a gente. Tira por completo da dieta. E que, infelizmente, é oferecido às crianças todos os dias por meio do biscoito recheado, pão, que é biscoito recheado, pura gordura hidrogenada ali no meio. Ou pão com a margarina, meu Deus. Você vê que coisa, né? Nossas crianças estão crescendo, se alimentando muito mal, né? Aqueles salgadinhos, cheetos, aquelas coisas todas. Tudo isso, exatamente. Que é algo que não deveria acontecer. Mas, de certa forma, o que a gente deveria mais prezar e mais ter em mente para ser um atleta que tenha uma resposta eficiente, ele precisa sedimentar os pilares de uma boa nutrição. Então, ele precisa ter uma harmonia dentro do que ele come, precisa ter variedade no que ele come, precisa ter qualidade no que ele está comendo. Então, ele tem que trabalhar esses pilares na alimentação dele todos os dias. Caso contrário, a resposta sempre vai ser aquém. Então, por mais que chega lá o professor de educação física e queira o máximo e sabe que ele tem a capacidade de dar além do que ele está fazendo ali no treino, ele não está fazendo o máximo porque o substrato principal dele está sendo ineficiente. Mesma coisa no tratamento para qualquer doença. Qualquer resposta de tratamento pode ser melhorada desde que tenha uma boa alimentação de base. É o seu corpo que você está dando. Tem uma analogia que é muito legal. Imagina que você guardou um dinheiro, assim, vou comprar um carro. E falou assim, vou comprar um Lamborghini, vou comprar um Porsche, uma Ferrari, não importa, o que você gosta mais. Você foi lá e falou assim, cash, foi lá na concessionária e tá aqui, ó. À vista. Tá à vista, tô saindo aqui com o meu Lamborghini. Aí o cara da concessionária falou, tá bom, tá, mas olha, tem só um quartozinho aí de combustível, você precisa parar num posto para colocar gasolina ali. Feito. Você vai parar num posto clandestino para colocar gasolina ali? Você vai colocar qualquer gasolina ali, qualquer combustível? Então a gente faz isso com o nosso corpo. Exatamente. Né? Assim, tem melhor carro do que esse aqui, né? Melhor veículo do que o nosso corpo. Então, poxa, o que a gente está colocando dentro? Qualquer coisa. Exato. Estamos indo num posto clandestino, né? Poxa, qualquer coisa, só para saciar a fome e não ter esse olhar. É lógico que comida também é prazer, comida também é afeto. Poxa, o bolo que minha avó fazia, sim. Sabe? Tem tudo isso. Mas comida é o que te mantém vivo. É o que te dá resposta para você vencer uma competição ou não. Então, se você não deixa... se você não coloca o seu substrato principal para que a sua sobrevivência seja de fato algo bom, algo positivo, então você está fadado a falhar lá na frente. Não tem outra resposta. Então, mais uma dica, câmeras em mim. Você que é atleta, para de gastar tanto dinheiro com ergogênico, não que não seja necessário, alguns ergogênicos são importantes, enfim, atleta profissional de alta performance, mas gasta um pouco menos e contrata uma profissional de nutrição, tá? Vocês estão vendo a importância que a nutrição é na vida de uma pessoa e sobretudo de um atleta, né, de alta performance. Contrata uma nutricionista, faz a coisa certa, né, doutor? Um acompanhamento sempre positivo, sempre. A gente sempre. Vê pessoas, é muito comum isso, né? A pessoa contrata um coach e um treinador. O coach é o cara que vai fazer lá teu protocolo, tanto de ergogênicos, quanto ele não é nutricionista, tá? Então, um pouco médico. Mas ele que faz teu protocolo de ergogênicos, ele que passa a tua dieta, e muitas vezes pagam caro. São coaches de fora dos Estados Unidos, sabe? Que se fala por vídeo, enfim. E ele que passa a sua dieta e o seu protocolo, e o cara não é formado em absolutamente nada. E gasta... Difícil, hein? Poxa, o coach e o treinador, onde está o nutricionista, o médico aqui no meio? Difícil. É o que mais tem hoje entre os profissionais. Olha. Poderia estar tendo um resultado muito mais interessante. Tudo bem ter o coach, o treinador e um nutricionista. Exato. Por favor.
Hoje, a medicina esportiva, ela também está extremamente avançada. Hoje você tem profissionais médicos do esporte que, assim, arrasam também, são excelentes. E você ouve muito, meu coach mudou meu protocolo, o protocolo é ótimo. Eu estava tomando isso, ele mudou, agora estou tomando aquilo. Eu falei, mas ele é o que? É um médico, como é que fala, um médico endocrinologista? Não, ele é, sei lá, formado em administração de empresa. Poxa. Isso não... Por mais que ele tenha lá um expertise, que ele está nisso há 10 anos, já competiu, eu não acho o caminho certo. Não é mesmo. Não é mesmo. Tem que consultar um coisa profissional hoje habilitado. Descobriu aqui né? Tem que consultar um profissional habilitado. Vou repetir, gente, a câmera é em mim. Eu vou deixar na descrição, tá, os contatos da doutora Sandra. É bem interessante fazer um trabalho com ela, quem estiver interessado, ok? Dentro da nutrigenética. Mas fala um pouco, você tem uma clínica, clínicas, COIP, chama? Chama COIP, que é um centro de oncologia. Comando Operacional. Quase isso. Se chamar o André, ele vai adorar o Comando Operacional, que é um médico oncologista, ele vai adorar isso. Mas é uma clínica voltada para oncologia integrativa COIP. E prevenção. Clínica... Exato. Clínica de Oncologia Integrativa e Prevenção. Tá. Que justamente na base da prevenção é onde a gente trabalha todos esses fatores que nós falamos aqui. Então, existe uma questão que é o paciente oncológico, e aí, além do tratamento oncológico, também tem o olhar da nutrição, também tem o olhar de como fazer com que esse caminho, né, que vamos todos trilhar ali em conjunto, seja o mais suave possível. Mas, em contrapartida, tem ali o formato preventivo. Por exemplo, você vem de uma família com muitos casos oncológicos. Sim. Tem os exames também da parte de oncogenética, Sim. né? Ou você é um parente direto de alguém que acabou passando ali por um processo de câncer. Também, muitas vezes, é um aprendizado ali em conjunto, né, durante o tratamento. E muitas vezes, a mudança do estilo de vida vem nesse start. Então, quando, infelizmente, algum parente próximo tem uma patologia, tem uma doença, e aí quem está próximo fala, nossa, deixa eu mudar aqui meu estilo de vida. E aí dá atenção para a nutrição, dá atenção para a atividade física, dá atenção para uma redução de estresse. Então, tem um hobby que gosta de fazer, né? Então, outras coisas. Além da própria nutrição e da própria atividade física também poderem auxiliar na redução de estresse, também existir mais algum fator que ele consiga ter isso assim no coração, você, não, isso aqui também me faz bem. Então é importante, e aí é um caminho que a gente trilha ali em conjunto, é bem legal. Vamos falar um pouquinho de hormônio? Ó! Que horas são e nosso tempo já está acabando. Para fechar, é tanta coisa que dá para ficar aqui dias, né? Você vai voltar outras vezes. Dá mesmo. Para a gente pegar algumas coisas específicas, bem pontuais, assim. Mas hoje é mais para dar uma geral, para as pessoas se conhecerem, enfim. Legal. Mas vamos falar um pouquinho de hormônio, que deve estar a gente tá bem curiosa. Vamos. Hormônio, sabe que hoje, como eu disse, nesse meu métier, nesse meio que eu estou mais ativamente hoje, com atletas de fisiculturismo, fazem uso de esteroides, enfim. E muitas vezes de forma errada, porque, como eu falei, não tem médico endocrinologista, não tem nutricionista, nutrólogo, não tem. São coaches que têm lá um know-how da coisa, porque ou já foi atleta, já está anos na área, e eles fazem lá o protocolo, o que tomar, quanto, como, de acordo com uma experiência que eles têm, né, da coisa. O que você me diz? Excesso de hormônio, isso é... A questão também é que, assim, existem riscos, óbvio, e os atletas sabem disso, né? Eles querem, dane-se. Eles estão correndo o risco. Estão dispostos a correr o risco, sabem, ninguém é besta, né? Mas mais são atletas de alta performance, enfim, vivem disso, ganham para isso, sabem dos riscos, mas optaram por correr o risco. O problema é essa molecada, quando eu falo molecada, sem querer ser tão pejorativo, os mais novos, né? O pessoal que está começando, esses jovens que estão entrando e tem como referência esses atletas enormes, que já muito antes de aprender a treinar já quer tomar. Primeira coisa que quer saber, no primeiro mês na academia, o que você toma? O que eu tomo? Não é como eu treino, ou como eu devo comer. Não, é o que eu tomo.
E já sai tomando. Isso é um perigo, não? Muito, óbvio. muito. Extremamente perigoso. Então, vamos por partes. Hormônio é algo de prescrição médica. Então, só médico hoje tem autorização para fazer prescrição de hormônio. Por quê? Pensa que hormônio, eles são maestros dentro do nosso corpo, né? Imagina o nosso corpo uma orquestra e os hormônios são maestros. Imagina você tá alterando ali o que o maestro vai fazer dentro do seu corpo. A nona de Beethoven, você tira os dois violoncello que acabou. Exato. Dá um Vivaldi para ele ali, né? Opa, é outra sinfonia aqui, né? Então, isso então é o primeiro item. A outra coisa é que a qualidade que você falou, nem sempre ali essa reposição é feita com hormônios de qualidade. Então, ainda tem isso. Aí a prescrição pode estar para lá de equivocada com o biotipo, o perfil e a necessidade. E hoje ainda tem mais um detalhe. A gente está falando aqui de exames e tudo mais. Hoje é possível que você, além de você fazer um exame de sangue, ver a quantidade de hormônio, você pode pedir um perfil salivar dos seus hormônios. Já se sabe que o melhor local para você medir hormônios é saliva, não é sangue. Então, às vezes você está medindo lá no sangue e fala, tá baixo. Você vai ver na tua saliva está explodindo. Então, assim, a conversão ali está incorreta. Sim. Então, mas você não deveria estar tomando aquela quantidade. E aí os efeitos que você tem não serão positivos. Então, é muito complicado pensar só no hoje e só naquele resultado imediato. Porque muitas vezes a rota que ele vai fazer depois não vai ter alteração, não tem rota não tem volta. Sim. Né? E pode estar tomando à toa também, não? Exato. Tá com o eixo hormonal todo desequilibrado, FSH, LH lá embaixo, estradiol lá em cima. Tá jogando bomba. Exato. Tá jogando esteroides fora, nem faz efeito mais. Exato. Então, assim, é um erro. E o pior é que, assim, não está fazendo efeito para a meta dele, né? Sim. Que no exato. O efeito... Exato. Agora, o efeito deletério que vai atrapalhar, com certeza vai fazer. Então, isso é algo que precisa ter muito cuidado. E às vezes a gente deixa essa informação assim de lado. Existem hoje excelentes profissionais que trabalham com hormônio, então consegue te dar um suporte, mas precisa de orientação. Precisa. Mesmo, era o que a gente estava falando, você estava mostrando a foto, né, do povo das antigas aqui, né, que era na raça mesmo, né, comida. Então... Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Serge Nobret. Anos 70. Olha o físico desse cara. A gente sabe que existe que o consumo. Consumia, mas não a quantidade que se usa exato, hoje. Exato. A gente sabe que, por exemplo, dentro dos esportes, o uso de esteroides sempre foi algo sim. vem margiano, né? A gente sabe disso. Aumentar a performance, enfim. Sempre. Exato, sempre veio, Até soube no último podcast do nosso amigo Fernando Marques que eu achava que, pelo menos há alguns anos atrás, onde mais se utilizava esteroides, por incrível que pareça, era no futebol americano, profissional. Ele diz que não é no ciclismo. No ciclismo, olha, também não sabia. Mais se usa esteroides. Olha, também não Enfim, sabia. Vale, não é hipertrofia também, né? E eles não são enormes, né? Exato. Então, porque o tipo de esporte também, né? Sim. Contribui. Mas mesmo assim, é muito importante que a medicação, que o hormônio, que essa reposição, essa terapia hormonal, ela seja feita com um profissional capacitado. Não é, por exemplo... Dá para contar nos dedos de meia mão. Né? Mas tem que ser feito por um profissional capacitado. E aí cai naquela condição até que a gente comentou anteriormente. Então, tô suplementando, né? Tô fazendo a terapia de reposição hormonal de forma, entre aspas, tá? Correta, entre aspas, por quê? Porque tá comendo mal. Porque às vezes o treino também não está sendo feito de forma adequada. Então tem aquela resistência à insulina, não está treinando direito, ele vai estar sempre inchadão, mas nunca vai ter definição. Então, vale a pena isso? Não vale, porque depois vai pagar o pedágio também, né? Sim. Insulina, muito atleta usa insulina também, que é um hormônio extremamente anabólico, enfim. Então se utilizam de insulina mesmo não sendo diabéticos, enfim.
se utiliza no pós-treino de insulina, essa coisa tem até um protocolo rápida, lenta, para cada situação. O que você me diz da insulina? Eu já usei, tá? Estou abrindo aqui. Eu já pesei, teve uma época que eu já pesei quase 130 quilos, eu estava usando insulina no pós-treino. 4 UI. 2 UI, 4 UI por dia. É o máximo que 4 UI por dia, da rápida. Eu já ouvi atleta dizendo que toma 30, 40 UI por dia. Nossa. Não é um absurdo? Ó, pra mim isso é totalmente novo. Menina, 40 UI de insulina por dia, uma pessoa que não é diabética, vai ficar, né? Não, vai ficar. Você já não tá. E você tá... nós temos várias formas de formar um câncer no corpo. Essa é uma delas, com absoluta certeza. Então, tem que se ter cuidado. É ficar jogando no escuro. Sim, sim. Como eu falei, são profissionais e sabem dos riscos, mas querem... Eu vou arriscar. Acha que vale a pena por conta da profissão, enfim, do trabalho. Precisa entender bem qual é a meta, porque não vale esse risco, não vale. Porque, assim, um profissional, um atleta, ele vai mensurar, hoje em dia a gente tem outras ferramentas. Então, hoje em dia tem essa suplementação que hoje está vindo com uma nanotecnologia. Então, é uma suplementação que vai entrar na célula de forma mais efetiva. Então, a gente já tem hoje uma possibilidade de fazer uma reposição hormonal também mais efetiva, por vias mais facilitadas, veículos que são facilitadores para que você faça uma boa absorção. Então, muitas vezes o que se tomava antes em grande quantidade, hoje você pode ter uma quantidade menor, porque você tem um veículo que vai ajudar naquela absorção. Sim, sim. Então, tem muita coisa hoje nova no mercado que pode muito bem entrar no lugar de simplesmente estar tomando ali uma grande quantidade de hormônio. Tem que ter como meta ser feliz e saudável. Tô feliz porque eu ganhei o Mister não sei o quê, mas como é que tá o teu corpo? Tentar uma bosta? Não vai adiantar nada, não é não? Exatamente. Ser feliz e saudável, essa tem que ser a meta. Exatamente. Ele até, nesse exemplo que você deu, a gente até pode acrescentar, né? Ser campeão, feliz e saudável, por que não? Campeão, né? Feliz e saudável. Campeão, feliz e coitado, morreu no mês passado. Exato, não tem como, né? Não pode, né? Campeão e estava feliz porque morreu. Não vale. Campeão, feliz e saudável, melhor. Doutora Sandra, minha querida, foi um prazer imenso. Quando vem os homens aqui, eu falo, foi um prazer quase sexual. As mulheres não pode ir lá. Muito obrigado, foi muito sensacional. Obrigada aprendi também. Muito. Tá? Adorei. Aprendi demais, você é demais. Adorei. E vai vir outras vezes pra gente falar mais, pra gente conversar mais. Falaremos. Tá bom? Muito bom, muito obrigada. Meninos e meninas, doutora Sandra Mata, quer dizer alguma coisa? Falar do teu trabalho? Quero falar um recado final. Câmera sua. Pensem no exemplo que nós falamos sobre o seu corpo como um veículo. Então, pensem o que vocês colocam dentro do seu corpo. É importante. Alimentação saudável, nutrição saudável faz a diferença para todos os resultados. Seja só na saúde, seja no treino, seja para um campeonato, vai fazer diferença. Eu acho que esse é o foco principal que nós temos que ter em mente hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? De coração. Até mais. Meninos e meninas, câmera em mim. Aproveita que você tá aí, ó, não esquece. Tem que ficar perto do microfone, eu sempre esqueço. A voz vai lá embaixo. Aproveita que você tá aí, clica no joinha, tá? Clica no joinha, que é mais aquele protocolo todo. Vai no sininho para saber das últimas primeiro. Segue a gente, se inscreve no canal, tá? Que você ajuda a gente a estar sempre trazendo gente interessante como a doutora Sandra aqui, tá ok? E fica a mensagem, procure a doutora Sandra, vou falar mais uma vez, vou deixar aqui embaixo na descrição os contatos da doutora Sandra. Esteja sempre orientado por alguém, por um profissional da área da nutrição, tá bom? E mensagem final, como foi que eu falei? A meta é ser feliz e saudável. Isso mesmo. Beijo do tio, fiquem com Deus. Hasta la vista, baby.